Bom dia, crianças! Hoje nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, louvar o nome do Senhor mais uma vez e estamos aqui para aprender uma história muito especial que está registrada no livro de Gênesis 37. Isso mesmo, conta a história muito legal, a história de José. Isso, hoje nós vamos ouvir a história de José. Então, na história de José, tem o pai dele que chamava Jacó. Jacó era um homem que tinha muitos filhos. Jacó tinha 12 filhos, eram muitos filhos. Jacó tinha muitos filhos, 12 filhos. Mas Jacó, tinha um filho mais novo que ele amava mais que tudo, que era José. Ele amava muito José porque era o filho que ele teve já quando ele estava velho. Então ele amava muito a José, mais que todos os filhos. Os outros ele amava também. Então ele resolveu fazer essa capa para José, essa roupa, essa túnica, de mangas comprida, colorida, muito bonita. E os irmãos de José ficaram muito enciumados com aquilo. E tinha mais. Eles ficavam com muitos ciúmes e ainda tinha raiva. Cada dia eles criavam mais raiva de José. Mas José não tinha culpa do que o pai dele fazia, Então, sabe o que foi que aconteceu? Quando José dormia, José ainda sonhava. Ele tinha sonhos. Certa vez, José sonhou que tinha uns feixes, que ele estava com os feixes e que os irmãos deles também com esses feixes, só que o feixe de José ficava em pé e o feixe dos irmãos dele rodeava e prostrava diante do feixe de José. Então aquilo enfurecia os irmãos dele e ficava com mais raiva ainda de José. E aí, certa vez ele sonhou de novo. E ele resolvia contar, ele disse: eu vou contar o meu sonho para vocês. Só que ele não imaginava que os irmãos dele ficavam muito chateados com aquele sonho que ele tinha. Ele disse: sabe o que foi que eu sonhei? Eu sonhei que tinha um sol, a lua e mais 11 estrelas que se dobravam diante de mim. E eles foram lá correndo e contou tudo para Jacó. Pai, sabe o que foi que José sonhou dessa vez? Ele sonhou que o sol, a lua e mais 11 estrelas se dobravam diante dele. E Jacó disse: mas José, meu filho, será que teu pai, a tua mãe e teus irmãos vão se prostrar diante de ti? E aí, só que Jacó, como Jacó amava muito a José, ele deixava para lá. Então, certa vez, os irmãos mais velhos de José foram enviados a Siquém para cuidar do rebanho lá em Siquém. Eles foram cuidar do rebanho do pai deles em Siquém. E lá ficavam muitos dias. E quando eles estavam lá apacentando as ovelhas em Siquém, o pai Jacó disse: José, meu filho, vai até a Siquém e vai trazer notícias dos teus irmãos. Vai lá saber como é que tá eles. E José, muito obediente, servo de Deus, foi e obedeceu a ordem do seu pai e foi até Siquém. Só que aconteceu uma coisa: ele se perdeu. E quando ele se perdeu, apareceu um homem e ele perguntou: ô moço, o homem perguntou: para onde é que você vai? E ele disse: eu estou indo para Siquém. Por acaso você viu os meus irmãos
Ele disse: eu ouvi uns homens falando que ia para Dotã. Então ele seguiu até Dotã. E de longe, muito longe, os irmãos dele viram José, que estava se aproximando, bem de longe. E eles disseram: vamos fazer, olha, lá se vê o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos bolar um plano para José. Nós vamos, sabe fazer o quê? Pegar ele e vamos matar José. E vamos dizer que um animal bem feroz comeu ele e acabou com a vida dele. E ele disse, o irmão dele mais velho disse assim: não façamos isso com José, não matemos ele é nosso irmão, nós não vamos matar, vamos fazer o seguinte. O outro disse: então vamos pegar ele e jogar ele dentro de uma cisterna, dentro de um buraco. E eles resolveram jogar José dentro do poço e jogaram José dentro do poço. E eles pensavam em fazer coisas más com José. Mas aí iam passando uns midianitas que iam passando. Eles disseram: olha, vamos vender José para aqueles midianitas. E eles tiraram a capa de José, jogaram ele no buraco. Depois eles resolveram tirar ele daquele buraco e vendê-los. E eles venderam José para os midianitas que iam para o Egito. E sabe o que foi que aconteceu com José depois que ele foi vendido? Eles pegaram a capa de José, mataram um bode e sujaram a capa de José toda de sangue e levaram para o pai dele e disse: olha, pai, o que foi que aconteceu com teu filho? Um animal feroz comeu ele no campo e ele morreu. E o pai dele chorou muito a morte dos seus filhos durante muitos dias. E os irmãos dele sabiam que ele não tinha morrido. Os irmãos dele mentiram. Os irmãos dele fizeram coisas más com ele, jogaram dentro do buraco, mentiram, tinha ódio no coração. Tudo isso desagrada a Deus. Tudo isso, a mentira é pecado que desagrada a Deus. O ódio é mentira, o ódio não pode nos aproximar de Deus, o ódio nos afasta de Deus. Então, que nós possamos ser pessoas verdadeiras, amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Mas sabe o que foi que aconteceu com José depois que ele foi vendido para os midianitas no Egito? Querem saber o que aconteceu? Então, vocês precisam assistir a história da próxima semana. Então, um beijo, que o Senhor possa cuidar de você, assim como Ele cuidou de José. Ele não permitiu que os irmãos dele matassem ele. E vocês vão ver o que irá acontecer. Então, não perca a próxima parte da nossa história. Um beijo, bom dia!